Bom dia, irmãos. As crianças, então, podem sair para a sua aula. E perguntar também, adolescentes, sairão ou é meia hora só? Você prefere meia hora lá? Pode ir lá. Adolescentes, então, sairão para a aula também. Vamos, então, orar para iniciarmos esta aula. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, agradecemos por este dia, agradecemos por tudo que tem nos proporcionado de decisões, de observações do bom cuidado com a Tua Igreja em todos os aspectos. Nos abençoe, ó Deus, para que também nesta aula possamos ofertar a Ti, no nosso pensar, no nosso observar a Tua Palavra, ofertarmos verdadeiramente a Ti um culto verdadeiro em todos os cultos públicos que nós fizermos. Então, que a reflexão sirva para a adoração do Teu nome, para a glória do Teu nome, para manter Cristo como o nosso Rei e as Escrituras como guia nosso. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 22, já é a quinta aula, capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Lembremos que o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus, o falso culto é algo que Ele não ordenou. Falamos no primeiro ponto do capítulo 22, que há um Deus tão maravilhoso que nós devemos cultuá-lo. Toda criatura é chamada a cultuar esse Deus. Mas há um modo aceitável de cultuar esse Deus e está conhecido através das Escrituras. No ponto 2, nós falamos que este culto é ofertado a Deus, Pai, Filho e Espírito, através de Jesus mediador. No ponto 3, nós falamos sobre a necessidade da oração. Todos devem orar e a oração só é aceita em Cristo. Oramos ao Pai em nome do Filho e com o Espírito, então a oração envolve a Trindade. E a oração no culto também deve refletir a edificação de todos. No ponto 4, nós falamos sobre os limites da oração. Então, oramos por coisas permitidas, lícitas, legais. Legais no sentido moral, na verdade, na lei de Deus. Que se a partir de amanhã obrigarem a gente a não orar, nós oraremos ilegalmente, mas oraremos sim. Então, também devemos orar por todos os homens, não apenas os que nós gostamos. Nós oramos apenas pelos vivos, ou seja, não pelos mortos. A oração pelos mortos não é instruída na Bíblia. E as orações pelos pecados para a morte não devem ser realizadas. Então, falamos sobre pecado para a morte. Eu vou fazer só um adendo aqui que o pastor João Paulo tinha falado sobre a ideia de essa hora, quando nós discutimos o que seria esse pecado para a morte, a ideia de que, e é uma possibilidade, de que seria aquele pecado que gera morte instantânea e fulminante por Deus. No Antigo Testamento, citando alguns casos, desde Nadab, Abiú, os filhos de Coré, alguns pecados que imediatamente são fulminantes. E é a visão de Wiersbe. Então, também sendo uma possibilidade, particularmente não a minha, mas é uma possibilidade interpretativa. Mas não orar por pecados para a morte. Ponto 5. E esse ponto, ele é um dos mais práticos de todos. Por isso, eu falei, eu vou fazer hoje. Na verdade, eu pensei, o Eric tinha falado, quem será o próximo a falar 9 marcas? Eu falei, eu acho que serei eu mesmo. E a gente emenda os 3 períodos, assim, numa aula sobre culto, porque vai ser muito importante. Bom, temos meia hora. Essas serão as 3 aulas, 10 minutos para cada. Então, nós iniciaremos essa discussão sem compromisso de terminar hoje. Nós podemos encerrar no horário e continuar semana que vem.
mas nós vamos mesclar essa aula entre o livreto sobre culto público e a confissão de fé. Então nós temos e estamos trabalhando também os livros 9 Marcas, que são excelentes sugestões de reflexão sobre o que é uma igreja saudável, e a igreja saudável também tem um culto público saudável. E como se encaixam, se harmonizam, nós podemos falar de ambos. Então as perguntas, para começarmos a pensar no ponto 5 são: o que faz parte do culto? É isso. O que faz parte do culto? Nesse sentido, para colocar mais prática ainda a pergunta, quem que vai dirigir o culto hoje à noite? Alguém sabe? Oi? Bom, a pessoa que vai dirigir o culto esta noite vai escrever a direção do culto. O que pode ter, o que não pode ter. Ou seja, o que nós devemos incluir na direção do nosso culto, podemos chamar de liturgia do culto, e o que nós não devemos incluir na liturgia do culto. É isso. Óbvio que quando chegarmos a alguns exemplos, prometo, é complicado. É complicado. Então, são coisas que permeiam aquelas perguntas que o Luan falou na primeira aula nossa. Então, aqui é a parte mais prática sobre culto que nós podemos ter. Então, vamos ler a confissão de fé, o que ela diz, porque a confissão de fé eu pretendo que seja rápida. Ou não. Vamos lá. A leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir a palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a administração do batismo e da ceia do Senhor, são todas partes do culto religioso a Deus, que devem ser realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação, com jejuns e ações de graças em ocasiões especiais, devem ser usados de modo santo e religioso. Bom, falamos da oração nos 2 tópicos anteriores e agora nós temos uma dissertação sobre os demais elementos de culto. Então nós temos a oração já pressuposta e outros elementos. Quais elementos de culto são indicados biblicamente? Primeiro citado aqui, leitura das Escrituras. Então, vocês podem ver que nos nossos cultos, não apenas tem, na hora da pregação, uma informação explicativa das Escrituras, tem também a leitura. Em meio à direção, fala-se um determinado texto da Bíblia e lê-se esse texto da Bíblia. Então, leitura faz parte do culto. 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Alguém pode ler? Estou usando NVI, mas... aqui está falando da leitura pública da Escritura, mas já indicando o próximo elemento, exortação e ensino, que também estão presentes na pregação. Então, ponto 2, ponto não, né? O elemento segundo desse texto, a pregação da palavra. Então, 2 Timóteo 4,2. Alguém pode ler? 2 Timóteo 4,2. Então, tem toda uma orientação aqui neste pequeno verso, pregue a palavra. E essa pregação deve ser presente mais em todo o tempo da nossa vida. Repreenda, corrija, exorte. Então, a palavra de Deus serve para nos corrigirmos, serve para sermos corrigidos, com paciência e doutrina, ou seja, com aquilo que as Escrituras revelam. Pois bem, também não só pregar,
Já pensou, vem uma só pessoa para o culto e ela prega? Também o ouvir a pregação, que está aqui no texto citado de Lucas 8:18. Lucas 8, versículo 18, que diz, alguém pode ler? Bom, então, ler a Bíblia e pregar a Bíblia com o ouvir, tudo isso faz parte do culto. Então, é interessante ele ter destacado o ouvir aqui na redação, porque senão as pessoas ficarão como se fossem passivas. Não é isso. Nós somos ativos até durante a pregação. Entendam? Toda a igreja é ativa durante a pregação, com aquele que está pregando e todos aqueles que estão ouvindo. É muito importante que todos estejam cultuando a Deus com isso. Além disso, música. Música também faz parte. Então, Colossenses 3,16. Então, a palavra vai abundar não apenas na pregação e na leitura, mas também nos cânticos. Então, da palavra também cantamos. E isso é ensino e conselho. Entendam, vocês se aconselham cantando. Vocês se ensinam cantando. Por isso nós podemos cantar qualquer coisa na igreja? Não. Alguma coisa irrefletida na igreja? Não. Se é um ensino que é feito num culto, pode ser longe da ciência do pastor da igreja o que será ensinado? Não. Então deve ter cuidado pastoral, inclusive com o que cantamos, porque o que cantamos ensina. Esse é um dos motivos que não podemos de forma alguma colocar pessoas aqui para ensinar ou cantar e ensinar cantando, sem que a canção seja conhecida pelo pastor da igreja, pelo menos. Então, eu quero cantar uma canção. Coloca aí meu nome. Qual que seria o ideal, então? Qual canção? Principal, qual canção? Eu vou analisar a canção para ver se pode. Então, isso aí está legado para controle, obviamente, do coordenador da música na igreja, que pode ter apoio diaconal, e que, se necessário, qualquer dúvida, já tem que correr para o pastor e falar, olha, não sei se está condizente com o ensino dessa igreja, e essa música é imediatamente cortada, se não estiver condizente. Entenderam? Então, posso vir aqui, decidir um cântico que a igreja não conhece, que estará ensinando a igreja de forma irresponsável e sem ciência do pastor ou de quem está designado para isso? Não. A gente não pode ser surpreendido com um novo ensino no meio do culto. Isso é responsabilidade nossa, em especial do pastor. Ok? Até agora tranquilo? Efésios 5,19 também diz sobre música. Efésios 5,19. Então, falando entre si, lembre-se, você canta para outros também. Então, que nós falemos sobre salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. Bom, outro elemento, batismo está citado aqui, e gerou até mandei num grupo lá com o David, com Laura, com até o Luan, com quem mais? Esteban, polêmicas. Mateus 28, 19 e 20 diz, então Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o texto escolhido é que devemos batizar. Agora, por mais que esses textos todos escolhidos aqui para a confissão
não sejam claramente vinculados ao culto, talvez este menos que os outros. Quero já fazer a reflexão com vocês. Nós temos indicações, não precisa ser um texto direto, mas entendimento bíblico de que o batismo faz parte do culto? Eis a pergunta. Porque é no mínimo delicado o assunto, no mínimo. Então, eu vou adicionar outro texto até para nós aqui mastigarmos. Talvez, para mim, é o único outro texto que pode dar alusão de batismo como parte de culto. Atos 2. Atos 2, 37 a 41, que diz: Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Ou seja, Pedro tinha pregado, o pessoal na hora já falou: que faremos então? Se nós matamos Cristo, que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É possível inferir que pregação, resposta e batismo parte de um culto e acréscimo desses irmãos à igreja. Observação. Só que aí a gente também já entende biblicamente, aqui pelo menos, em outros textos a gente também, tipo do eunuco, que o arrependimento já segue ao batismo. Arrependeu-se, batizado. Então, neste caso, não é necessário que estejamos falando do mesmo momento aqui de culto, mas podemos inferir isso. Marilza? Ah, sim, não local, sim. Não presos a um local, saíram para um rio para se batizar, provavelmente sim, para algum lugar de mergulho. Batismo é mergulho, tá? Batistas. O significado da palavra é mergulho. Então, jogaram uma aguinha ali. Nós batistas duvidamos muito disso. Sim, sim. Por isso que nós sempre preparamos o local de mergulho da pessoa. Tem outros tipos de batismo, mas pode ser numa piscina, pode ser num rio, pode ser, sendo um lugar de mergulho, está adequado, qualquer nome. Só que, o que eu quero colocar em xeque, inclusive, irmãos, ficou claro que o batismo é parte do culto? Se não ficou, nós devemos sentar e questionar e definir. Porque se falar assim, não, batismo então é algo fora do culto, Tiago, um pouco. Eu não entendi por que da dúvida se batismo é um elemento de culto. Por que da dúvida? Por textos claros de que ele está dentro do culto. Então eu mesmo fui atrás e peguei esse daqui que pode ser o mais parecido. Porque os demais, em outros textos, é fácil identificar. Por exemplo, o último item aqui, ceia do Senhor. Ceia do Senhor em 1 Coríntios, fica nítido que eles se reuniam em culto para cear também. Então, 1 Coríntios 11, 26, diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Então, está falando da ceia. Só que Atos 2, 42, por exemplo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Já mostra que é um elemento de culto, nítido. E o batismo, é delicado o assunto, é difícil, eu já falo, é difícil, não estou falando que é impossível, mas é difícil pegar a Bíblia e falar: vou te provar que eles batizavam no culto. Há tempo que poderia muito bem ser defendido que não. A pessoa se arrependeu e creu, depois batizava fora do culto. Então é esse o problema. Mas não há grande problema nisso, obviamente, e há um costume muito claro entre nós e várias igrejas a colocarem como elemento de culto.
Só que se nós temos o princípio regulador citando elementos de culto só o que a Bíblia coloca dentro do culto, precisamos que a Bíblia coloque dentro do culto. Tiago, não seria assim um fruto do culto, o batismo? Oi? O fruto do culto? Sim. Que a pessoa se converte devido ao culto. Aí depois vem o momento do batismo futuramente, né? Sim, com certeza é fruto da pregação, fruto da exposição, ensino do Evangelho, uma resposta. Mas uma coisa que eu ia perguntar também é sobre o nosso culto, né? Porque muitas pessoas que vêm na igreja que não conhecem pensam que é uma rotina dos crentes. Mas é uma, como eu digo mesmo, é um ensinamento bíblico do nosso culto. Não é porque é parecido, o dia nós faz a mesma coisa no culto, quando você abre o culto, né? Só que aquele é um ensinamento bíblico. Rotina é aquele negócio que não tem muito sentido, né? Rotina, em cima de todo dia ali, vira uma rotina. Sim. Isso aqui é um ensinamento bíblico, sagrado. Então, essa rigidez, não que seja necessário uma liturgia rígida, mas que esses elementos devem estar presentes e nenhum outro elemento deve estar presente, é isso. Então, aquilo que Deus não ordenou expressamente na Bíblia, porque nós adicionaríamos. Essa é a questão. Então, tem outras... Pode falar, Eric. Essa é a minha dúvida. Se só esses itens podem ser considerado culto, ter esses itens, ter esses itens obrigatoriamente e adicionar alguma coisa, ou só esses itens é chamado culto? Elementos. Só estes daqui. Só que a gente vai perceber que existem outras coisas que não são elementos e fazem parte do culto. O nosso culto tem várias coisas a mais que isso. Por exemplo, são as formas que também fazem parte e as circunstâncias também fazem parte. Então é assim que separamos, mas aí já é aqui, já tornando mais claro. Então, nesse sentido, por exemplo, aqui está citando algumas coisas mais circunstanciais e formas. Uma forma de humilhação. Humilhação pode permear os elementos. E jejum também. Jejum seria, então, um elemento a mais de culto? Não, é uma forma de culto. Não vai ser um elemento. Agora nós faremos jejum, todo mundo para de comer. Não é isso em si. Mas é uma forma de se chegar em culto. Nesse sentido, são formas, não elementos adicionados. Os elementos do culto não devem pregar o evangelho às pessoas? Então, a manifestação de morrer e ressuscitar com Cristo no batismo não é uma manifestação do evangelho sendo anunciado, mostrado para as pessoas? Os elementos não devem incluir isso, então, o evangelho sendo cantado, orado, falado, demonstrado? Sim, mas tem mais coisas que podem mostrar no evangelho e que não foram instituídas como elementos. Por exemplo, e se eu ensinar o evangelho através de um teatro? É um ensino do evangelho. Mas é um elemento, pode ser encarado como um elemento a mais. Pode ser encarado como um elemento a mais. Então já começa a ficar assim, como esse evangelho qual elemento vai mostrar? Todos os elementos devem evidenciar o evangelho, a glória de Deus, em uma ideia de culto comunitário. Essa é a base. Mas, agora que a gente está aquecendo, porque vai ter mais coisa ainda. E mais estruturante as coisas, tá? Então, só completando aqui a nossa confissão. Então, humilhação e jejum, Joel 2,12. Joel 2,12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, forma também, sendo jejum, lamento, pranto, essa postura de contrição também é forma de culto. Ou circunstâncias, que já responde uma questão levantada a nós anteriormente. Por exemplo, ocasiões especiais. São circunstanciais. E nem só isso também, tem mais coisa que a circunstância. Por exemplo,
Quando Israel foi lá e concluiu o primeiro templo e foi dedicar o templo, eles fizeram um culto dessa ocasião especial. Está lá 1 Reis 8, 22 e 23. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. E aí tem as palavras da oração. 1 Reis 8, 62, então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, um culto especial para consagração do templo. Também vai ter isso no segundo templo, ou seja, na restauração do templo, em Esdras 6,16. Então, o povo de Israel, sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo do Senhor. Então, houve também culto especial para isso. E nós vemos no Salmo elementos de cultos também, de culto. Fuga de Davi, ele vai lá e escreve o Salmo 34, porque ele celebra a Deus um livramento. Então, coisas especiais que trazem agradecimentos viram também circunstância de culto, mas não adicionam elementos ao culto. Como assim? Se eu fizer aqui, nós vamos fazer especialmente, por causa de uma circunstância especial e comemorativa, um culto. Vou adicionar um elemento ao culto? Esse é o erro. Então, eu não vou adicionar um elemento. Eu vou fazer o culto com leitura, oração, pregação e um vídeo especial da pessoa nos melhores momentos da vida dela. Você está adicionando o elemento. Então, encerra o culto, vai para um momento de festa e passa o vídeo que você quiser. Mas não adicione elementos ao culto. E eu falo isso assim, porque já aconteceu aqui. Então, culto somente com os elementos que a Bíblia aponta. Ok? Dúvidas? Sim, pastor Ciro, comentário. Só aguarde o microfone. Gostaria que fosse esclarecido que esse princípio regulador do culto, ele é tirado ou abrange o Velho Testamento ou o Novo Testamento, ou ambos? Ambos naquilo que, porque conforme no Velho se interpreta o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento. Porque no Velho Testamento tinha o templo, e tinha o culto do Novo Testamento, queira ou não, há uma diferença. Por exemplo, daí nós vamos falar o que é culto. Se Pedro e Silas lá preso ao chamado, eles começaram a cantar e orar, e Deus se manifestou ali. Ele estava cultuando? Certamente estavam cultuando, não é o culto público da igreja. Então, mas tem um culto público considerado na igreja ou a igreja? Então, o que nós estamos aqui considerando não é nossa vida como culto a Deus. Nosso culto racional, oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, nem lembro os demais, mas... Vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus é o nosso culto racional, a nossa vida é culto, nós temos vários momentos de culto na nossa vida, só que a convocação da reunião da igreja para cultuar, ou seja, que nós estamos chamando de culto religioso ou culto público, que nós estamos falando, só esta. O culto nas casas é um culto que tem que ter o mesmo ritual, o mesmo princípio regulador. Se for convocado um culto, sim. Daí eu não posso fazer muito bem uma reunião na casa e também orar e fazer outras coisas. Não, mas se for chamado convocado culto à igreja... Culto nas casas, convocado à igreja. Então os porque elementos. o princípio da igreja era no templo e nas casas. Todos os dias cultuavam a Deus. Sim. Então o princípio é para... O princípio é o mesmo. Para não desconfigurar o culto. Não é porque é na casa que nós podemos fazer um momento de oração, leitura e assistir o jogo do Corinthians. Então, assim, você está adicionando elemento ao culto. Mas esse negócio de jogo do Corinthians é tempo da aflição, né? Bom,
Sim. É só expressar minha angústia. É justamente isso que é o meu problema, porque nós chamamos hoje tudo de culto. E eu acho que tem vários cultos que tem adição de elementos que não deveria ser chamado culto, era só uma reunião. Então, eu acho que, para mim, esse é o problema hoje, que a gente chama tudo de culto. Ah, é culto, é culto, é culto. E aí, eu acho que essa nomenclatura que complica. Porque se a gente entender, esse é o problema, porque culto, a palavra culto, é a gente que define como, que em si ela é muito abrangente. Por isso que a gente está falando culto religioso público de convocação da igreja. É isso que nós estamos falando. Diga, Ana Paula. Nicole. A minha pergunta é: quem define os elementos que podem ser adicionados ao culto? Somente as escrituras. Então, porque nas escrituras não tem especificando, por exemplo, né? Bom, até onde eu sei, né? Se não, você me corrige. Não tem especificando, tipo assim, isso é para ser feito em culto e isso não é. Então, se tudo vem das escrituras, como eu sei o que é do culto e o que não, o que é só elemento de culto? Sim, a gente tem que fazer a definição agora, e a definição ele traz aqui de uma forma bem... Os irmãos, eu vou fazer a proposta aqui, encerramos e continuamos na próxima, ou a gente adianta agora até às 11? Encerra aqui e fala assim, o que é... Ou a gente continua? Os irmãos, ninguém quer opinar. Vamos encerrar então? E deixar para a próxima? A conclusão é longa, mas eu vou tentar ser breve. A gente pode discutir a mais na próxima aula, mas vou tentar ser breve aqui, tá? Então, sobre isso, sobre esse princípio, essa ideia de como deve ser o culto, a Escritura nos diz o que devemos fazer na adoração pública de Deus, mas ela não impõe até o último detalhe de como devemos fazê-lo. Então, se quiser, já pode abrir lá o PowerPoint que eu enviei. Vou tentar esclarecer algumas coisas. Então, por exemplo, pessoas acham, o princípio regulador de culto não fala tudo. Por exemplo, não fala que horas deve ser o culto. Mas ele não se propõe a isso. É só definição dos elementos. Então, por que nós devemos ter essa regra do que deve ou não fazer parte do culto? Ele dá em 3 argumentos aqui, bem claros. Primeiro, o argumento da idolatria. Lembrem-se quando... Em Êxodo 32:5, Arão, o povo tinha saído lá do Egito, Mar Vermelho dizimou os inimigos deles, eles estão livres. O povo fala assim, precisamos adorar esse Deus que nos livrou, então está se referindo ao verdadeiro Deus. Como que eles decidiram fazer isso? Um bezerro de ouro. Então eles estão adorando, eles buscaram adorar o Deus verdadeiro? Sim, de que forma? A errada. Então existe forma errada, porque Deus não mandou adorá-lo por imagem. Bom, então a única maneira segura de adorar a Deus é por sua vontade revelada. Segundo, temos doutrina disso, o próprio Jesus falando sobre como deve adorar, falou que deve ser em espírito e em verdade, João 4:24. Então não existe uma montanha específica, como é o contexto que ele está falando com a mulher samaritana. Então há um jeito certo e um jeito errado de se pensar essa adoração. Então tudo que nós sabemos sobre Deus, nós sabemos porque Ele revelou, não deveríamos supor que somos capazes de imaginar como adorar a Deus por conta própria. E em terceiro lugar, não só a idolatria e a doutrina, mas a suficiência da Escritura. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A boa obra que é cultuar a Deus, a Escritura é suficiente para indicar como deve ser. Então, nesses argumentos, realmente é importante, a gente já citou, que nós cultuemos como Deus define.
Porém, como essa definição não é tão exaustiva quanto alguém queira, nós dividimos isso de uma forma não final também, é que nem os três tipos de lei lá. Não é uma definição final e tão objetiva assim, mas em elementos, formas e circunstâncias. É essa a definição que nós estamos citando. Então, por exemplo, quando nós falamos de elementos, nós estamos falando das atividades que as Escrituras nos chama a efetivamente realizar em nossa devoção comunitária a Deus. Então, neste sentido, a Bíblia nos chama a cultuar com estes elementos. Então, é indicado que nós tenhamos estes elementos no nosso culto. Pode ter a menos? O ideal é que, se nós estamos fazendo uma liturgia, que nós utilizemos os elementos que a Bíblia indica utilizar, não menos. E, obviamente, nenhum a mais. Nenhum elemento a mais. Então, é aquilo que foi falado pela Laura. Ler a palavra, orar a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra, no caso de ceia e batismo, tá? Bom, essa primeira categoria, então, que tem esses elementos que nós citamos lá eu até coloquei como batismo ali, porque se é só o que a Bíblia ordena, por isso que eu falo, este dali é mais difícil ver expressamente que a Bíblia ordene. Então, se nós formos levar à frente o princípio regulador, nós precisamos levar adequadamente. Ele é a base, então pode apertar aí que vai aparecer ali em cima, vem deste princípio regulador os elementos do culto. Agora, o que são as formas? Formas são a maneira como tratamos os elementos. Então, por exemplo, a leitura da palavra é um elemento. Ela deve ser feita por quem? Coletiva? Ou responsiva, dirigente, homem, mulher? Isso é a forma como a gente trata o elemento. Então, tem várias questões de forma. Nossas orações devem ser espontâneas ou lidas? Isso é forma. Então, qual vai ser a base disso? Obviamente, com as instruções das Escrituras que trazem sabedoria, nós vamos, pode apertar aí, sermos baseados na sabedoria para definir as formas. Agora, as circunstâncias já são bem pontuais do enredo do culto. Então, por exemplo, quando e onde nos reunimos, quais serão as cadeiras, a disposição delas, se será para frente, será em círculo, se vai ter ar-condicionado ou ventilador, isso é circunstância. Tudo isso é circunstância e a gente tende a confundir tudo isso. Novamente, essa daqui vai ser a que menos tem orientação objetiva da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre ar-condicionado? Nada. Nada. Então, nós vamos usar a nossa prudência para isso. Como servir melhor. Lembre que o que permeia o nosso culto é aquilo: servir para a glória de Deus, buscando a edificação do corpo. Então você vai pensar no próximo. Se você tem uma forma de facilitar ou dificultar a vida do próximo, circunstância de culto, pense em facilitar. Vou colocar uma letra pequena para todo mundo ler lá. Eu estou facilitando? Não. Estou dificultando para alguns irmãos. Por isso que a gente também pensa em iluminação, tudo, porque são circunstâncias de culto, mas não são elementos. Bom, então essa categoria já nos ajudam a responder algumas perguntas. Alguém tem dúvidas sobre as categorias? Elementos de culto que não podem ser adicionados, formas e circunstâncias. Aí, existe forma de problematizar essa categoria, tá, gente? Também, já citando. Nós devemos cantar de pé ou sentados. Isso é circunstância, decisão pontual, tá, gente? Deixando claro. Bom, obviamente, nós vamos ver o contexto para a definição de tudo isso, e o princípio regulador só vai responder quanto aos elementos. Ok? Essa ideia de só o que está dito na Escritura
expressamente, só vai nos responder quanto aos elementos. E aí a nossa postura não vai ser assim: como tocar melhor os irmãos durante o culto, ou o que nós gostaríamos de fazer nesse culto, mas vai se transformar em o que Deus nos pede que façamos. Qual é o enredo da definição de tudo isso aqui? Aqueles cultos da Igreja Católica, missa, na verdade, da Igreja Católica, antes da Reforma, e que eles estavam lutando contra as influências, porque podem ver, está muito sobre oração, está muito sobre o que faz parte do culto, e se a gente adicionar coisa, e se a gente adicionar intercessor, mediador, tudo mais. Então nós precisamos entender isso. Vamos testar então. Vou passar já para a última parte aqui, só para a gente... Vamos testar isso aqui, como é que funciona? Então, minha pergunta para vocês. Já que vocês já estão com dúvida, eu vou colocar mais 18 dúvidas. Anúncios, avisos. Culto. Nós podemos instituir como um elemento de culto os avisos? Sim ou não? Não. Ponto. Não podemos colocar como elementos de culto. Só que lembrem-se, os avisos podem ser circunstância da reunião. Então, a indicação do autor é o seguinte: não devemos pensar nos avisos como um elemento da reunião de adoração, e sim como a circunstância de reunião. É parte natural do encontro informar a assembleia sobre reuniões futuras, ou outros itens importantes de interesse comum. É claro que às vezes os avisos são dados de forma pouco edificante, porém o mero fato de incluí-los na reunião não diminui o princípio regulador. Então, se for entendido como uma circunstância, já viram, por exemplo, todo mundo junto, chega lá e fala: olha, nós tivemos tal coisa e foi decidido isso, então, irmãos, fiquem atentos a isso. É um aviso. E pode ser circunstância da nossa reunião, sem problema. Agora, se a gente começar a encarar como parte da nossa liturgia avisos, aí complica. Aí que é o problema. A gente está adicionando um elemento. Entenderam? É mais uma forma de encarar que vai refletir no como fazer. E aí eis a crítica. Nosso grupo ali de pessoas que conversam sobre, já falamos, é muito ruim, se vocês pensarem bem, a gente ter a pregação chamar a uma reflexão, e aí todo mundo mastigando aquela reflexão, encerra o culto com uma oração, e aí avisos. E aí te fala sobre algumas outras preocupações que quebram aquele ciclo de mastigar. Então, se a gente, mesmo que seja fora, terminou o culto e fazer ali, pode atrapalhar. Então, a gente deve pensar o aviso para servir como circunstância de reunião. Pode ser o aviso projetado, pode ser impresso, pode ser antes do culto, pode ser avisado nas salas, pode ser avisado no grupo de WhatsApp, tudo isso pode. Agora, pode ser enxertado no culto como uma parte fixa do nosso culto, um elemento de culto? Não. Dúvidas? Moleza? Então vamos para o segundo, teatro. Teatro. Denário Gardner. O batismo foi ordenado por Deus, o teatro não. Já é uma boa. Então, alguns encaram o teatro como uma forma de ensinar a palavra. Não é nenhuma loucura, é fato. É uma forma, é um meio criativo de transmitir a verdade. Só que difere substancialmente do ensino e da pregação. Não dá para falar, não é igual um sermão. Não é igual um sermão. E ainda tem orientações, por exemplo, bíblicas, de quantas pessoas devem ensinar, falar, profetizar. Aí nós temos um teatro com 8 atores. Já foge totalmente do que a Bíblia indicou sobre ensino. Então é meio claro que este elemento é dificultoso. E o autor, ele fala para a gente
mastigar na nossa igreja sobre essas informações. Ele não define se deve ou não ter, tá? Mas mastigar aí se isso realmente faz parte ou deve fazer parte. Tem igreja, inclusive muito atraente para jovens, porque ficar falando assim é muito menos atraente para jovens. Tem igrejas que enxertaram como elemento de todos os cultos teatro. Tem todos os cultos. Eu conheço um aluno meu que fala, é a coisa mais legal lá, porque eu sou líder do teatro. Não sabe um versículo de cor. Sim, ele não sabe falar, ele não gosta de falar sobre teologia, mas ama atuar. Tanto que se encontrou nos teatros da escola também e brigou na igreja, mas por causa de cargos. Mas ama o teatro da igreja. Então ele está totalmente desfocado da palavra, mas é um grande ator. Espero que ele não veja esse vídeo. E vai saber quem é, com certeza. Estevam, não, a Ana Paula, primeiras damas. Eu não sei se ia falar sobre isso, mas como então nós vemos momento missionário no culto? Como seria o movimento missionário? Precisa ser discutido. Por quê? Se a gente adicionar como elemento, vai ser um aviso. Mas, por exemplo, um missionário, quando ia na igreja, dava contas à igreja da sua atuação. Então, dar contas sobre a atuação dos missionários faz parte. Faz parte. Quando chega um missionário, vai lá pregar e ele fala sobre tudo aqui, aí você fala, nossa, hoje não é pregação, é apresentação de slide com fotos da Coreia. Sim, isso faz parte. Isso faz parte. Como parte do testemunho da igreja sobre o evangelho. Sem problemas. Porém, como isso é feito pode ser problemático. Como isso é feito pode ser problemático. A gente tem que encarar qual que é o intuito, que parte é aquilo. Dar uma informação para a igreja sobre missões, sobre os missionários, sobre a propagação do evangelho, e faz parte do nosso culto. Beleza, só que precisa ser entendido como a gente faz isso, por isso que é complicado, depende da pessoa, é o que ela vem fazer aqui na frente. Depende muito. Mas eu encaro tranquilamente como uma circunstância. E não deve ser adicionado como elemento. Estevam? Bem, sendo Falei que 10h47, o Estevam entra em campo. É o seguinte... O último é mais legal, tá? Tem mais ainda? Um só. Não, é que vendo o seu slide aí, eu já tenho visto muitas pessoas brigando sobre as circunstâncias e as formas. Ou seja, por exemplo, o que acontece se nós falarmos daqui a um ano em reforma de templo, por exemplo, de local de adoração, local de culto, e propormos uma forma de banco em diamante, por exemplo, né, em circular. Talvez o irmão e outros vão na ideia, né? Eu conheço alguns lugares de culto que são assim. Mas mexe muito. Parece como se estivesse sendo mexido no essencial. A mesma coisa é, por exemplo, se o pastor não prega. Então não teve culto. E eu insisto nisto, como se fosse a parte mais importante do culto. Não. Todo o culto tem que estar ali presente. A forma de pregação pode ser outra. Por exemplo, no Natal nós temos representação do Natal. Eu gostaria de ver, por exemplo, a representação da crucificação, por exemplo. Claro, evidentemente, né? A ressurreição. Nós não celebramos Páscoa, né? O nosso Cordeiro Pascual já foi crucificado. Então, mas celebramos a ressurreição de Cristo, essa representação que às vezes toca uma pessoa. Para mim me toca muito a leitura bíblica, mas eu tenho que reconhecer que isso está amparado em raízes culturais que foram construídas na minha família. Na leitura bíblica, na participação de culto, para mim faz parte da minha cultura, mas não fala para o outro. Então, dentro daquilo de facilitar, é facilitar para o ouvinte final. Como que o ouvinte final está recebendo aquilo? Está entendendo a mensagem de salvação do Cristo, né? E aí entra, por exemplo, o culto de batismo que nós estávamos falando, né? Às vezes
ele em si próprio é um culto daquela pessoa, né? A igreja toda celebra, mas é o culto em que se combina tudo: obediência, participação numa comunidade, crescimento. Então, isso daqui é raspar só a casquinha, porque tem muita coisa muito enriquecedora aqui dentro. Então, forma em que nossos templos são construídos. Eu vou contar 2 histórias rapidinho. Pastoreava uma congregação muito pequena, e eu insisti, em lugar de termos um púlpito na frente com as cadeiras assim, em fazer uma roda. Eu coloquei uma vez. Na próxima vez já estavam colocadas todas assim, uma atrás da outra. Eu insisti, falei de novo. Aí eles fizeram na minha frente, falaram, não, assim, porque é culto. Não, mas é culto, mas em redondo nós vemos um atrás do outro porque é culto. Porque é culto. Outra situação, estava celebrando a ceia agora numa igreja maior, não tão maior, mais ou menos como a nossa, assim, e a mesa estava servida. E eu estava que nem o Tiago, só que em algum momento eu fiquei aqui na frente. Teve um irmão que saiu furioso, mas furioso, e eu não entendia nada. Passou muito tempo, né, ele furioso, e eu fui visitar ele, né, o que tinha acontecido. Ele foi, recebeu, e quando eu lembrei daquele evento, quando ele já tinha se acalmado, eu lembrei daquele evento, ele ficou vermelho de ira. Eu, irmão, me explica, por favor, porque eu não entendo. Aí o irmão deu as costas para o corpo de Cristo. Aí eu falei, não, meu irmão, era ceia. Não somos católicos, somos evangélicos. Aquilo lá é ceia, é representação. Foi tipo umas 3 horas conversando com ele, até que ele entendeu, porque ele tinha respeito pela palavra. Mas ele não tinha o hábito da leitura e do estudo. Olha como a vida devocional é importante. E aí até que ele entendeu, e ele aceitou, e ficamos de boa. Mas ele ficou muito bruto por causa disso. São pequenas coisas, porque a pessoa olha mais para a forma, para a circunstância, do que para o elemento que está sendo anunciado, a realidade que está sendo anunciada. Então, formas de destruir isso aí, porque isso precisa ser destruído, porque é idolatria. Formas de destruir isso daí. Tá? Fazamos um culto fora, vamos fora do arraial. Demos aos cultos nas casas o mesmo nível de importância que o culto no templo, na igreja, né? Porque aqui é igreja, né? Essa questão, né? Essa sacramentalização do local, como se fosse o local e a forma, a disposição que faz o culto. Não é nada disso. Tá? Então, gostei, deixo aí minha contribuição e minha interrogante. Se tirássemos o púlpito de lá, continuaria sendo culto? Você continuaria, se o pastor não pregasse no final, se pregasse no início, continuaria sendo culto? Você continuaria a gostar assim? Se o pastor pregasse picotado, né, em 3, 4 partes durante todo o culto, você gostaria? Você acharia que é culto ainda? Etc. Esse tipo de coisa. É uma ideia até que o Esteban tinha falado. Imaginem vocês a pregação da palavra ser por mais de um pregador na noite. Dividido, um ponto um pregador, outro ponto outro pregador. Estaria errado? Muita gente ia ter uma dor de estômago terrível, por quê? Tradição, costume. Mas a pregação seria respeitada e a forma seria mudada. O problema é que a forma deve ser sábia. Só que a gente não pode, até hoje foi assim, então a gente se agarra à tradição da forma. Esse é o problema. E aí as pessoas querem que a forma sirva a si. Ou seja, eu sempre fiz assim, essa igreja sempre fez assim, e você propôs uma mudança de forma. Aí você complica. É óbvio que a gente não vai ficar mudando só para brincadeira. A gente não vai simplesmente, eu quero mudar hoje só para impactar. Aí você é um brincalhão, né? Um fanfarrão. A ideia é, naquilo que eu pensar e olha, vai servir melhor, eu posso mudar forma e circunstância tranquilamente. Agora, elementos, não. Essa é a ideia. Então, nós podemos depois continuar, estender a discussão, mas precisa que os irmãos entendam essas categorias, porque elas ajudam muito, muito a entendermos o nosso culto. Muito. Não são a verdade definitiva, não, tá? Mas ajudam muito.
servem muito para nosso entendimento. Ok? Apresentação de bebês. Se for encarada como forma de oração ou circunstância ali, ok. Se virar um elemento de culto, complicou. Por isso que deve ter uma função dentro do culto, que sirva aos elementos estabelecidos. Vou aproveitar e falar sobre a educação infantil, que nem é feito, então está ensinando, pregando a palavra, e fazendo uma oração. Se for assim, não foi adicionado elemento nenhum. Agora, se virar um batismo infantil sem água, é um elemento. Se virar um batismo infantil sem água, a gente fazer um ritual todo para pegar lá o coco, quebrar, passar, erguer na frente de todos os animais, gente, começa a virar elemento de culto inventado. Então, notem isso. É o culto da igreja, é a forma com que a nossa existência é cumprida ao adorarmos a Deus coletivamente. Sentido de nós existirmos é a glória de Deus. E esse é um dos momentos mais especiais desse sentido, entre outros. Mas a adoração comunitária. Vamos fazer o que Deus mandou da forma mais sábia possível, nos elementos mais prudentes possíveis. Nas características, circunstâncias mais prudentes possíveis. Vamos fazer isso. Dúvidas? Ou podemos encerrar 11 horas? Vamos orar então? Pensem nisso e podem traz a listinha de questionamentos semana que vem. Semana que vem a gente prepara os paus e as pedras. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, nós amamos a Ti, ó Deus, e que o nosso amor a Ti sobre todas as coisas seja refletido no nosso cultuar. Que o nosso amor ao próximo seja refletido no nosso cultuar. Em especial, ó Deus, nós estamos pedindo a Ti orientação, através das Escrituras e através de Tua sabedoria, Tua prudência sobre nós façamos da melhor forma possível o nosso culto público, a nossa santa convocação à Tua igreja adorar o Teu nome. Nós façamos isso de todo o coração, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mas que nós façamos conforme as Tuas Escrituras, com joelhos dobrados e corações verdadeiramente abertos a adorar-te, ó Deus. Que essas reflexões, ó Deus, sejam refletidas no culto desta noite. Que nós possamos entender mais o que estamos fazendo, cultuando a Ti. E isso se inicie esta noite. Ó Pai, que nós façamos o nosso melhor a Ti. Em nome santo de Jesus, oramos. Amém.